falar de um tema que eu adoro. Toda vez que eu vou falar de cialorreia, eu fico literalmente, como eu digo, com água na boca. Né? Porque eu acho que quando a gente gosta de falar de um tema, a gente fica animada, cheia de energia, né? E eu quero muito dividir esse tema com vocês, tá bem? E aí, assim, primeira coisa, a gente já fez uma live sobre esse assunto, vocês conseguem ver no YouTube da gente, conseguem ver no IGTV. Né? Não sei se foi aqui na página da H3 ou se foi no curso Aguiar e Rocha, né? Que é um curso que eu tenho com a professora Daiane sobre saliva e sobre hálito. Né? A gente tem alguns cursos nessa área e está saindo curso novo de saliva com ênfase no controle, no manejo da hipossialia, da hipossalivação, né? Embora hoje eu esteja falando de cialorreia, né? Que seria o problema inverso, digamos assim. Né? E na live que a gente fez sobre esse tema, a primeira coisa que eu fiz questão de fazer foi diferenciar o que é hipersalivação, excesso de produção salivar, né, de cialorreia. Muita gente acha que é a mesma coisa, muita gente chama da mesma maneira e não é sinônimo, não são sinônimos. Do mesmo jeito que xerostomia não é sinônimo de hipossalivação, xerostomia é o sintoma, hipossalivação é o sinal, é o que eu vejo, é o que eu meço, que eu consigo mensurar. Da mesma maneira, cialorreia e hipersalivação não são sinônimos, né, embora possam andar juntos. Então, só esclarecendo isso, né, que a cialorreia, ela é o escape salivar. Cialo de saliva, reia vem de corrimento, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, de amenorreia ou de dismenorreia, que são alterações do fluxo menstrual, rinorreia, né, corrimento nasal, leucorreia, piorreia, e aí vai, e sempre é vinculado a corrimento, né? O corrimento vaginal, né? Então, tudo que é corrimento tem esse sufixo reia. Então, cialorreia é corrimento, é sinônimo de babação. Né? É um nome em português que algumas pessoas da odontologia hospitalar ou da odontologia para os pacientes com necessidades especiais usam, né, da maneira correta, babação. Né? E muita gente acha que isso é um termo inadequado, mas não. Né? Então, assim, cialorreia seria babá, seria o escape salivar. Qual é o problema, gente, dessa cialorreia? O grande problema é que, a partir do momento que extravasa, a pessoa tem mais dermatite no mento e na região do pescoço, queilite angular, porque fica com a comissura sempre úmida, mau cheiro, né, porque aquela saliva, ela tem proteína, tem enxofre na composição, e saliva estagnada, ela é mal cheirosa, mau cheiro no corpo, halitose, muitas vezes rejeição social, se é uma pessoa que tem alguma questão que ela convive em público e ela tá babando, né? Pode sofrer bullying, pode ser vítima de rejeição social. E quando é um paciente que tem um comprometimento neurológico, que é o mais comum, quase sempre a cialorreia se dá em pessoas com comprometimento neurológico, ela dá sobrecarga para o cuidador. Né? O cuidador precisa estar lá trocando o babador, colocando compressa, colocando fraldinha, aspirando várias vezes ao dia, né? Essa é outra questão. E o principal problema, o principal de todos, são as aspirações. Uma parte da saliva extravasa, que é a cialorreia. Mas frequentemente, dependendo da postura desse paciente, essa saliva ela vai estagnar na orofaringe. O paciente está lá deitado, gente, 45 graus, né? Na cabeceira do leito, com a cabeça inclinada para trás. O que é que acontece? Começa a acumular a saliva na orofaringe, que a gente chama de cialoestase. Nem sempre o paciente está babando, mas está estagnando. E se o paciente ele está usando medicamentos, né, sedativos, medicamentos que diminuem o nível de consciência, se o paciente tem uma disfagia, não tem bom reflexo de deglutição, tem uma doença degenerativa, e aí por diante, ele vai aspirar mais, né? O que seria aspirar? Essa saliva, em vez de descer para o trato digestivo, ela vai para o trato respiratório, né? E isso aumenta a ocorrência, a prevalência de pneumonias aspirativas. Então, além de desconforto para o paciente, de desconforto para o cuidador, traz risco de vida. Isso para pacientes em internação hospitalar
é importantíssimo. A gente fala tanto em elevar a cabeceira do leito, em aspirar, em higienizar a boca, e às vezes a gente não se toca da importância de controlar as secreções que estão acumulando, que estão fazendo estase, estagnando na boca. Né? Isso é especialmente importante para os pacientes domiciliares, isso é especialmente importante para os pacientes ambulatoriais que têm necessidades especiais, especialmente crianças com síndrome de Down, né? com sequelas decorrentes de paralisia cerebral, de doença motora de origem cerebral, né, de síndromes em geral, alguns casos de autismo com comprometimento maior, de transtorno com espectro autista, que muitas vezes tem comprometimento de tonicidade, né? Então, assim, é relevante, especialmente relevante para esses tipos de pacientes específicos. Para uma pessoa plenamente saudável, que vive em comunidade, que trabalha, tudo normal, dificilmente ela vai ter cialorreia. Se ela babar, é porque ela está distraída. Tá vendo o seriado do Netflix, tá assistindo aqui minha aula hoje, tá distraído, a saliva escapa, mas aí não é um paciente que tem cialorreia crônica, é uma babação momentânea. Baba dormindo, baba quando tá vendo televisão, mas não é uma pessoa que tem um comprometimento. Normalmente quem tem cialorreia é quem tem disfagia, quem tem alteração de nível de consciência, de cognição, como casos de Alzheimer, de Parkinson, de demência mais avançadas, né? Então, especialmente isso, e alteração de tônus da musculatura perilabial, da musculatura de face. Aquele paciente que tem lábio evertido, né? Que tem hipotonicidade. Então, são os principais pacientes. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Quem tiver dúvida, vai colocando. Quem achar que esse assunto é útil, vai mandando para os colegas. Dentista, médico, fonoaudiólogo. Ó, Lívio, faz algum tempo eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa com macroglossia. Sim, e aí a gente precisa avaliar, Lívio, se é macroglossia de fato, se a língua de fato é grande, ou se a língua não tem tônus, que a pseudomacroglossia, a língua fica espalhada, porque ela não tem tonicidade. E isso vai influenciar de forma direta na terapia. Porque se não tem tônus, o fonoaudiólogo precisa trabalhar a tonicidade. Se a língua tem tônus, mas ela tem volume grande, a gente fica muitas vezes sem ter o que fazer. E o paciente tinha salivação excessiva, talvez ele não tivesse salivação excessiva, Lívia. Talvez esse paciente tivesse cialorreia, tivesse escape salivar. Né? Como é que a gente sabe isso? A gente pode medir, né? Apesar de que medir num paciente que não é cooperativo é mais difícil, mas a gente pode secar bem a boca do paciente com gaze ou com um aspirador, um sugador normal odontológico ou um sugador por sonda, que é o que a gente usa normalmente no ambiente hospitalar, aspirar bem e a partir daí contar 5 minutos e ir aspirando, medindo quanto que está acumulando no copo coletor. Né? Se esse paciente forma um volume, digamos, acima de 0,6, 0,7 ml por minuto em repouso, o paciente não está mastigando, não está sentindo gosto, ele está com a secreção não estimulada, né? A gente sabe que o natural é até 0,6 ml por minuto. Em 5 minutos seria o quê? 3 ml. Se eu estou coletando 5, 10, 15 ml nesse paciente, ele tem hipersecreção e hipercialia. Muitas vezes, gente, o paciente baba e ele não tem excesso de saliva. Ele tem hipossalivação, tem baixa produção. Por quê? Porque uma pessoa normal vai produzir de 600 a 900 ml de saliva por dia, ao longo do dia. Em alguns momentos mais, em outros momentos, quando a gente está dormindo, menos. E na boca da gente vai caber o quê? 50 ml? No máximo, né? Então, quando enche aquele volume, extravasa. De repente, aquele paciente está produzindo 150 ml de saliva no dia, no lugar dos 600, dos 700. Mas extravasa, tem o escape salivar, simplesmente porque o paciente não está deglutindo. Certo? Então, isso é uma coisa bem importante. Gláucia pergunta se medicações neurológicas podem causar cialorreia. Podem. Especialmente medicações que alteram o tônus muscular, alguns relaxantes musculares poderosos, medicamentos que alteram o nível de consciência, medicamentos hipnóticos, sedativos, né, que o paciente tem o nível de consciência alterado, né, ou qualquer condição, aí normalmente não vai ser um medicamento, mas qualquer condição que cause disfagia. Então, assim, uma das coisas que vocês saírem daqui sabendo, que eu digo que eu cumpri minha missão hoje, é que as 3 principais causas de cialorreia são
disfagia, alteração na deglutição, né, que pode se dar por uma doença neurológica, pode se dar por uma obstrução dessa própria região orofaríngea, né, uma fraqueza muscular nessa região, mas quase sempre o paciente tem disfagia. Muitas vezes ele tem alteração da musculatura perilabial, essa musculatura ela não sela e por isso o paciente não deglute bem, né, e ele baba. E a terceira questão é nível alterado de consciência. Né? Muitas vezes o paciente ele tem um potencial de deglutícia, eu vejo muito nos meus pacientes com demência. Tá lá babando. Aí eu digo, seu João, engole a saliva. Aqui no Nordeste a gente fala assim, seu João, dá o goto. Quem conhece esse termo, comenta aí. Engole a saliva. Aí seu João engole, pronto, ficou com a boca sequinha. Só que ela vai acumulando de novo, porque o paciente acaba esquecendo. Né? O paciente às vezes fica com a bexiga cheia, se o cuidador não levar no banheiro, ele vai fazer ali na calça ou na fralda. Né? Então, às vezes, o paciente esquece de deglutir. Né? Mas muitas vezes ele não é disfágico. É um paciente que se alimenta bem, que não aspira, que não engasga, que não precisa de espessante, que não tem uma sonda nasogástrica, uma gastrostomia. Nem sempre é disfágico. Muitas vezes é o nível de consciência. Tá certo? Que é que eu quero mais ver com vocês. Vamos lá. Vou pegar aqui minha colinha, porque é muito assunto. E se deixar, gente, eu vou falando aleatoriamente. E aí não consigo seguir tudo o que eu quero falar com vocês, tá bem? Então, assim, a gente precisa diferenciar o que é cialorreia, o que é hipercialia e o que é cialostase. Por que, Cecília? Vou repetindo. Isso é semântica? Você gosta de conceito? Não. Porque o diagnóstico é diferente, as causas são diferentes, os tratamentos são diferentes. E se eu acho que é tudo farinha do mesmo saco, eu vou tratar todo mundo igual. E tem pessoas que eu poderia ter um tratamento resolutivo, sem desperdício de tempo, de recursos, de dinheiro, de expectativa do paciente, e eu estou fazendo só um tratamento sintomático. Né? Estou só usando medicação, que é o tema da minha live de hoje, para reduzir a saliva, e esse paciente precisa de fonoaudiólogo. Esse paciente precisa que eu converse com o neurologista dele para mudar o medicamento que ele está consumindo. E eu tô lá usando medicação para secar saliva. Então é uma das minhas principais críticas. É minha segunda coisa, que se vocês saírem daqui compreendendo isso, eu digo que eu cumpri minha missão também, nessa live de hoje. Não é todo mundo que tem babação, que tem cialorreia, ou que tem acúmulo de saliva, cialorreia posterior, que a gente chama de cialostase, que eu vou usar medicamento. Certo? Não vamos usar em todo mundo. E quem é que a gente vai usar? Quando a terapia conservadora não for efetiva, não for suficiente, estou usando medidas conservadoras e não estou obtendo o êxito que eu preciso, a qualidade de vida do paciente está prejudicada, o trabalho do cuidador ainda está excessivo, embora as medidas conservadoras, e o paciente está tendo pneumonia ou está tendo eventos de aspiração. E não está sendo suficiente, ou quando eu não consigo controlar a causa. Né? Não estou conseguindo controlar a causa que está gerando aquele escape salivar, o paciente está fazendo fono, o cuidador está aspirando, está usando babador, está usando bandagem quinesioelástica. Não sei se vocês conhecem a bandagem quinesio. Né? Alguns atletas usam, especialmente os do vôlei, botam umas coisas coloridas aqui ao redor dos dedos, de futebol, de basquete, né? Botam às vezes no quadríceps, né? Que são bandagens que servem para regular o tônus. Então, às vezes, a gente está tentando várias terapias naquele paciente, várias terapias conservadoras, e não está sendo suficiente. Certo? Não consigo controlar a causa e a terapia conservadora não é suficiente. Deixa eu ver aqui. Jaqueline fala: se o paciente tem cialorreia e hipossalivação, não uso medicação para reduzir saliva. Perfeito, Jaque. Se alguém entrou agora, vai dizer assim, que loucura é essa que essas duas estão falando aí? O paciente tem cialorreia e hipossalivação? Sim, pode ser. Ele pode ter baixa produção salivar, só que ele não deglute mais, e a partir do momento que o volume da boca dele enche, ele começa a babar. E aí eu vou usar medicamento para reduzir saliva? Né? Não necessariamente. Certo? A gente pode até, dependendo do horário do dia, porque muitas vezes em alguns horários fica mais intenso, usar naquele horário, mas eu não vou usar o dia todo, não vou usar de rotina, porque eu posso prejudicar esse paciente. A saliva ela tem um papel protetor importante.
O que eu vejo, gente, na cialorreia, o que eu enxergo de forma simplista é o quê? Tem saliva sobrando. Né? Na cialorreia, a saliva está escapando, está escorrendo, tem um corrimento. Na cialostase, ela está estagnando na orofaringe. Só que eu tenho que entender o contexto que está por cima disso tudo. Qual é a raiz do problema? Se eu não for por aí, eu vou tratar todo mundo igual. Né? Então, esse não é o caminho. A gente precisa realmente diferenciar, fazer uma anamnese bem feita, fazer um exame físico bem feito nesse paciente, fazer uma avaliação interprofissional, conversar com o neurologista, com o geriatra, com o nutricionista, com o fonoaudiólogo, para entender a questão desse paciente. Sempre que possível, fazer a cialometria. Cialometria em paciente cooperativo é fácil, no paciente não cooperativo é muito difícil. Normalmente a gente faz mais em pesquisa, utilizando rolinhos de algodão, né, encharcando na saliva e pesando numa balança de precisão, utilizando dispositivos que fazem coleta da saliva diretamente do orifício de saída da glândula. Mas isso é uma coisa acadêmica, é uma coisa que para o clínico é difícil. O mais fácil para medir a saliva desse paciente é o quê? Aspirar bem a boca, secar com gaze, né? E a partir daí utilizar um aspirador ou um sugador odontológico ou uma sonda de aspiração e contar, medir num coletor novo, num coletor seco, quanto de saliva formou. Mais do que 0,6, do que 0,7 ml por minuto seria hiperprodução. Menos do que isso, o paciente não tem hiperprodução, certo? E a gente vai sempre tentar ir na raiz do problema. A gente pode medir também tanto o status atual do paciente, como se minha terapia está fazendo efeito, utilizando escalas. Se o paciente é responsivo, eu vou usar a escala visual analógica, que é aquela escala que a gente usa para dor. De 0 a 10, 0 é ausência de sintoma, 10 é sintoma forte. Certo? Só que nem sempre esse paciente é cooperativo. E muitas vezes eu vou ter que usar escalas próprias, escalas de babação. E uma pergunta muito simples que a gente tem para fazer, para saber como que está o grau dessa cialorreia e como que está o efeito da minha terapia, é simplesmente pedir para o cuidador monitorar quantas vezes por dia precisou aspirar. Quantas vezes por dia você aspirou, seu João? Está aspirando 5 vezes. Eu fiz minha terapia e o cuidador está aspirando 2 vezes. Vocês concordam que teve um excelente resultado? Né? Então a gente precisa ter parâmetros. Senão a gente vai ficar tratando, de repente, de uma forma ineficiente, o paciente sem ter benefício, porque nem todo mundo responde a toda droga e a gente não está medindo, certo? Então vamos lá, né? Falei de terapias conservadoras, problemas simples, eu vou usar terapias mais simples, menos invasivas. Problema de cialorreia ou de cialostase mais complexo, que está comprometendo a qualidade de vida e a saúde e que não está respondendo às medidas mais básicas, eu vou ter que usar medidas mais profundas. O que é que seriam as medidas que eu chamo de conservadoras, terapias conservadoras? Adequar a postura, né? Não deixar o paciente completamente deitado, 45 graus é legal, sempre que possível sentar esse paciente, revezar de posição, né? Mudar de decúbito, porque dependendo, se o paciente tem muita cialostase, eu deixo sempre em 45 graus, vai estagnar horrores. Se o paciente tem muita cialorreia, eu deixo ele sempre muito sentado, muito vertical, vai babar horrores. Então eu tenho que entender qual é o problema desse paciente para adequar a postura. Segunda medida conservadora, suporte fonoaudiológico. Gente, é o mais importante. A gente precisa entender que cada profissional tem um contexto dentro de uma equipe e pensando em cialorreia, o profissional mais importante, sem dúvida, é o fonoaudiólogo. Né? E a gente precisa conscientizar as famílias que não é uma terapia que resolve de uma hora para outra. E às vezes o paciente não vai ter ganho com o tratamento fonoaudiológico, mas ele pode pelo menos parar onde ele está, em vez de que o problema progredir. A gente tem que levar isso em conta. A doença neurológica do paciente, digamos, é uma esclerose múltipla, uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa progressiva. O problema piora. Se eu consigo pelo menos parar a cialorreia no status que ela está, enquanto que a doença progride e a sua cialorreia está igual, o fonoaudiólogo está fazendo um grande papel. Né? A gente tem que pensar por aí, por esse caminho. A gente tem as técnicas comportamentais, os lembretes. Seu João, engula saliva. Para crianças tem aparelhos, né? Para crianças com deficiência, tem aparelhos próprios, né? Muitas vezes com um botãozinho ou com um orifíciozinho no palato para ajudar a posicionar a língua,
na papila incisiva. Como é que a gente deglute? A gente põe a língua na papila incisiva, a gente oclui, a gente faz uma sucção de bochecha, né, de tecido perilabial e deglute. Muitas vezes, por um mau posicionamento do língua, por uma hipotonia muscular, o paciente começa a ter babação, né? Então, eu preciso ter essas técnicas comportamentais. Quarta medida conservadora: aspirar, enxugar, usar babador, né? E aí, se isso tiver realmente em excesso, o paciente aspirando saliva, o paciente tendo dermatite, tendo queilite, aí de fato a gente precisa pensar numa terapia que vá além. Tem os cuidados odontológicos que são importantes, né? Se o paciente está cheio de afta, está com mucosite, está com a prótese desadaptada, com o aparelho ortodôntico desadaptado, tudo isso faz o quê? Aumenta o fluxo salivar. Se o paciente está com muita náusea, está com qualquer condição que altere esses reflexos, ele vai ter fluxo salivar aumentado. E se eu vou na origem desse problema, a prótese total está folgada, está frouxa, eu reembaso. Isso vai diminuir a produção salivar do paciente e com isso vai diminuir as consequências dessa cialorreia. Então, sempre que a gente puder ir na origem, show, tá certo? A gente tem dispositivos intrabucais, né? A gente tem a bandagem tape kinesioelástica que eu comentei para vocês, que são bandagens, frequentemente a gente usa aqui ou usa aqui para controlar, para ajudar a controlar a cialorreia. A acupuntura pode ser muito útil e a laser terapia também pode ser muito útil, tá? Qualquer dia eu faço uma live com vocês sobre laser terapia para o controle da cialorreia. A gente fala muito em laser para o controle da hipossalivação e da sensação de secura bucal, da xerostomia, e a gente fala muito pouco sobre laser para manejo da cialorreia, mas pode ser usado, e a maneira de usar, a lógica é diferente, tá bem? Se essas medidas não forem suficientes, aí sim eu vou utilizar medidas farmacológicas. Cecília, que medidas farmacológicas são essas? A gente tem medicamentos anticolinérgicos, né, que é o que eu vou focar especialmente hoje. Não sei se eu vou conseguir falar de tudo. Vamos seguindo, discutindo. A gente tem a toxina botulínica, ela é uma técnica farmacológica, pode ser utilizada para controlar a cialorreia, pode ser excelente em alguns casos. E a gente tem os mucolíticos, que são medicamentos utilizados para afinar as secreções, dentre elas a secreção salivar. Se a saliva é muito grossa, é mais difícil que o paciente degluta, né? Então, muitas vezes ele não está deglutindo bem porque a saliva é extremamente grossa. E a partir do momento que eu afino aquela secreção, fica mais fácil de controlar o problema. Fica mais fácil até de o cuidador conseguir aspirar, certo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui comigo. Precisamos trabalhar juntos, perfeito. Faz logo a live de laser terapia. A gente chega lá, tá certo? A gente vai chegar nessa live sim. E aí, a partir daqui, gente, eu vou conversar com vocês, então, sobre técnicas farmacológicas para o controle da cialorreia. Cecília, se as técnicas farmacológicas falharem, aí a gente tem técnicas mais radicais, que a gente usa em casos excepcionais, que seriam o quê? Técnicas cirúrgicas, cirurgia para ajudar a controlar a salivação, cirurgia em glândula salivar, mudança de localização do ducto daquela glândula salivar. Então, em vez de ela desembocar para dentro da boca, a gente pode redirecionar para a orofaringe. Quem é que faz isso? Cirurgião de cabeça e pescoço, tá? E radioterapia em glândula salivar. Aqui não é a radioterapia do paciente oncológico que fez em cabeça e pescoço e teve incidência em glândula salivar, não. É uma radioterapia própria, feita com menos sessões, com a dose menor, mas a gente irradia a glândula salivar para diminuir a produção. Não é algo comum, mas em algumas condições pode ser bem interessante. Tá bem? Então vamos falar então das técnicas farmacológicas. Sempre que eu posso, gente, vou usar terapias conservadoras. Por quê? Porque são simples, tem baixo risco, né? Baixo risco de efeitos adversos de forma geral. Em geral, o custo também é menor, né? Quando eu vou usar um medicamento, às vezes a gente faz assim, mas esse medicamento que você está usando é R$10 por mês. Mas R$10 por mês é R$120 por ano. E se aquele paciente, de repente, vai usar esse medicamento por 10 anos, é R$1.200. Se eu puder não ter esse custo, dependendo da família, especialmente, melhor. Só que nem sempre o medicamento de R$10 por mês resolve.
Muitas vezes aquele paciente precisa de um medicamento que vai de R$ 50 até 500, 600, 800 reais por mês. Vocês entendem? Então, se a gente puder não depender de medicamentos, melhor. Gente, toxina botulínica, né? Esse paciente vai gastar um valor a cada 4 meses, que é considerável. Pode ser muito eficiente, mas dependendo do orçamento familiar, de uma pessoa que está tendo múltiplos gastos com cuidadores, com fraldas, com profissionais, aquilo ali vai fazer a diferença. Então, a gente tem que considerar cada caso de forma individual. Então, vamos lá repetindo. Quando é que eu uso técnica farmacológica? Quando eu não consigo resolver a origem do problema, a raiz do problema, e quando a terapia conservadora não é suficiente. Os principais medicamentos que eu vou usar são os medicamentos anticolinérgicos. Colinérgico vem de acetilcolina, um neurotransmissor, né, que tem um papel fundamental e que, quando eu uso medicamento anticolinérgico, eu vou diminuir a função das glândulas salivares. Só que não apenas isso. A ação do anticolinérgico não se dá apenas em glândula salivar. Vai se dar em outros locais. Por isso que eu tenho efeitos adversos, né? Por exemplo, um dos principais anticolinérgicos utilizados é a atropina ou outro colírio, porque a atropina é uma solução oftálmica, outro colírio chamado tropicamida, que tem o nome comercial de midriacil. Tanto a atropina como o midriacil ou tropicamida são utilizados por oftalmologistas no olho, para dilatar a pupila, por exemplo. Né? E aí, no caso, quando a gente usa para controlar a cialorreia, eu não vou usar no olho, obviamente. E eu preciso explicar isso para o paciente, tá, gente? Porque eu já tive relato de médico ou de dentista que prescreveu a atropina para utilizar para reduzir saliva e o cuidador inadvertidamente pingou no olho e o pobrezinho do vô ficou lá com a pupila dilatada, enxergando tudo mal. Vê que maldade, que pena, né, que dá. Então, assim, a gente não vai usar na via oftálmica, obviamente. A gente tem várias maneiras de usar. E quando eu falo em atropina ou em midriacil, que é a tropicamida, eu vou usar especialmente sublingual, certo? A via sublingual é uma via extremamente interessante. Por quê? Porque é uma via de absorção rápida. Eu não estou deglutindo aquela cápsula que vai passar pelo meu sistema digestivo, vai ser absorvida pelo intestino, para ir para a corrente sanguínea, ser metabolizado pelo fígado. Não, né? Não tem esse processamento digestivo. Quando eu boto sublingual, já vai direto para a corrente sanguínea. E já vai direto agir, circular, para agir nos tecidos-alvo. Né? Então, é uma via mais rápida. Eu tenho um efeito mais rápido. Eu tenho o efeito desejado, mais rápido, mas também pensa aqui comigo, gente, me diz se faz sentido para vocês. Quando eu uso a via sublingual, eu tenho o efeito adverso também mais rápido, não é verdade? O efeito adverso é mais rápido do que um medicamento via oral. Então, a gente tem que levar isso em conta também, tá? Então, eu tenho a atropina, tenho a midriacil, que é a tropicamida, tenho a propantelina, que é meu preferido, é meu anticolinérgico preferido para controlar saliva, porque a propantelina tem uma característica fantástica. Ela não atravessa a barreira hematoencefálica, né? A partir do momento que a propantelina ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ela vai trazer menos danos, menos repercussões para o sistema nervoso. Certo? Então, especialmente em idosos, que é meu principal público-alvo, que o idoso ele tem um risco maior de confusão mental, de delírio, né? Muitas vezes de alteração de nível de consciência. Quando eu uso a propantelina, ele vai ter menos efeitos desse tipo. Certo? Então, falei de 3 medicamentos. O quarto principal não necessariamente nessa ordem, na ordem que eu estou citando, né? Mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro. O glicopirrolato, né? Que é um medicamento pouco usado no Brasil, é mais usado em criança. Eu, particularmente, não tenho experiência com glicopirrolato. Eu tenho muita experiência com atropina, com tropicamida, com propantelina e com a escopolamina, que a escopolamina é qual? Quem sabe o que é escopolamina, coloca aí no comentário. Tá? Qual é o nome comercial da escopolamina?
Deixa eu ver o que, é que vocês estão aqui comentando. Rodrigo, levar em consideração que a redução do fluxo salivar pode gerar complicações angustiantes para o paciente. Exatamente, Rodrigo. Eu não posso simplesmente sair reduzindo saliva em todo mundo que está babando, porque talvez ele pode ter uma xerostomia intensa e a queixa de boca seca dele pode ser mais desconfortável do que a babação. Manchamento de dente, candidose de repetição, cáries rampante, doença periodontal que progride porque eu tirei essa saliva que é uma defesa natural. Ó aí, gente, que vocês estão ligados. Valeu aí. Beijo da prof. Buscopan, pessoal aqui comentando forte, exatamente. Né? A escopolamina é o Buscopan. Não só o Buscopan é o mais comum, né? Aqui eu não tô falando do Buscopan composto, não, que tem analgésico. O Buscopan simples, certo? Ele é um anticolinérgico, utilizado quando eu tô com algum problema digestivo, né? Muitas vezes com cólica, com desconforto, né? E o Buscopan, ele diminui um pouquinho a motilidade desse sistema digestivo, mas ele tem uma ação também em glândula salivar. Quem já usou aqui Buscopan deve lembrar que a boca fica um pouco seca, né? Então o Buscopan também pode ser usado, né? Então 5 principais medicamentos, eu acho que há uma semana, 8 dias, eu fiz uma postagem no meu Insta, doutora Cecília Guiar, que eu cito atropina, tropicamida, propantelina, glicopirrolato e escopolamina. São os principais anticolinérgicos, certo? Uso bastante 4 deles, não uso muito o glicopirrolato. Cada um tem vantagens, cada um tem maneiras de usar. A atropina e tropicamida, que é o midriacil, vão ser de uso sublingual. Por que é que muita gente chega pra gente, muito cuidador, muito técnico de enfermagem de hospital, e faz assim, esse medicamento não faz efeito? Porque o paciente está com a boca cheia de saliva e o camarada quer colocar sublingual. De um paciente que tem muitas vezes trismo ou que tem contratura muscular, o paciente fica, ó. Aí a pessoa pega, puxa a comissura, pinga ali a gota e quer que ele haja, misturando com a saliva. Não rola, gente. É sublingual. Quando eu vou usar um medicamento, tipo uma nifedipina, ou um medicamento para dor, Toragesic, que é sublingual, não tem que estar embaixo da língua? Então, se é uma gota, um colírio, é preciso secar a região. Se o paciente não abre a boca, porque está com a consciência deprimida ou está com a hipertonicidade de musculatura, com muita contratura, eu preciso colocar um abridor de boca, secar ali com aspirador, passar uma gaze e só então pingar a atropina e a tropicamida. E eu preciso, na minha orientação, colocar isso por escrito. Aspirar antes de aplicar. Se é um prontuário hospitalar, que a orientação tem que ter mais curta, fundamental. Atropina, usar, sei lá, 3 gotas, 4 gotas a cada 5 horas, a cada 6 horas, né? A cada 6 horas normalmente, ou a cada 4 horas, dependendo, aspirar antes de gotejar. Aí a coisa melhora, tá? Rejane, a tropicamida a gente vai usar do mesmo jeito que a atropina, de gota em gota. Então, uma gota normalmente é pouco, a gente acaba começando com 2. Se a gente acha que está insuficiente, passa para 3. E sempre aumentando a dose, monitorando os efeitos adversos. Isso é o mais importante. Tá? Eu não gosto de chegar para um paciente desse e começar com 5, 6, 7 gotas. Eu acho que não é por aí. Eu até posso dar uma primeira dose mais alta, para ter um impacto maior. Mas depois disso a gente vai colocar uma dosezinha mais baixa e vai monitorar efeitos adversos. Que efeitos adversos que eu vou monitorar? Xerostomia, se o paciente está com boca seca, ou se o paciente não opina, se eu acho que a boca dele está ficando ressecada, se a produção salivar caiu muito. Vou monitorar tontura. Tontura é super relevante porque aumenta risco de queda. E risco de queda, gente, é um problema importantíssimo em paciente hospitalar, domiciliar e em paciente neurológico, que está na comunidade, mas que pode ter queda. Queda da fratura de fêmur, né? Queda pode dar pancada em cabeça, queda pode levar o paciente a ser acamado, aumenta o risco de pneumonia. Então, a questão da tontura, ela tem que ser muito controlada. E o anticolinérgico, ele pode dar tontura. Então, eu não vou começar com a dose alta, porque ele pode ter esse efeito adverso de forma intensa.
tá? Eu preciso também monitorar a questão da visão embaçada, da fotofobia. Tem paciente que fica com aflição, tem paciente que pode ter até mudança de temperatura corporal, porque a partir do momento que ele para de transpirar ou transpira menos, ele não consegue eliminar o calor. Então veja, usa uma dose alta, o paciente pode ter uma alteração no controle térmico dele. Isso é muito sério. Então a gente começa com 2 gotas, se não der certo vai para 3, se não der certo vai para 4, monitorando efeitos adversos. Que efeitos adversos mais? Confusão mental, taquicardia, são muito importantes, o paciente pode ter taquicardia e intestino preso. Então vamos lá, queda, visão turva, xerostomia, é importante? É. Mas se pensar comigo que confusão mental é super sério, constipação intestinal, gente, o paciente é super constipado, e a gente vai dar 5 gotas várias vezes ao dia, né? Nesse caso, eu preciso, inclusive, atuar junto com o médico do paciente, muitas vezes utilizando um laxativo, como principal a lactulose, né? A gente não vai usar laxante, né, como leite de magnésia, como lactopurga, porque isso dá desbiose intestinal. A lactulose vai ser o laxativo que dá menos desbiose. Ou controlando a dieta junto com o Nutri. Mas eu preciso pedir que meu cuidador, que meu técnico de enfermagem, que o acompanhante registre as evacuações. O paciente está evacuando com que frequência? Antes de usar o Midriacil ou a atropina e depois de começar a usar. O paciente evacua diariamente, está indo a cada 36 horas, tudo bem, são só 12 horas de atraso. Mas o paciente está indo 1 a 2 vezes por semana e se ele forma fecaloma? A gente precisa, eu não quero só que a boca fique um pouquinho mais seca, menos, né? Não quero que fique só, que atue só na saliva. Eu preciso monitorar isso para não prejudicar o paciente por outro lado. Certo? A questão, então, da taquicardia também é importantíssimo. O paciente está no hospital e está monitorado, ou está em home care e está monitorado, show. A gente pode monitorar isso. Qual a frequência basal daquele paciente? Pedir para o cuidador, depois de aplicar, nas 2 primeiras horas, que ele registre. Vai fazer isso para o resto da vida? Não. Vai fazer isso enquanto ele está em fase de avaliação do efeito daquela droga. Se eu já vi edema de língua por tropicamida, não, Rejane, nunca vi. Não conheço, até se você quiser compartilhar com a gente. Rodrigo pergunta se esses efeitos adversos são comuns no uso da atropina e da tropicamida. Dose dependentes. São efeitos dose dependentes. Aí, gente, eu falo desses efeitos adversos, tem gente que se apavora e faz assim. Então, eu não vou usar esses medicamentos. Calma. Tudo na vida eu acho que é conhecimento. Quando a gente conhece um tema e a gente sabe como fazer, a gente fica mais tranquilo. Então, vocês vão começar com dose baixinha, vão monitorar quantas aspirações estão sendo necessárias, como é que está a evacuação do paciente, como é que está a frequência cardíaca. Se tiver tudo bem e o controle salivar ainda não está legal, vai aumentar a dose. E tem outro detalhe para tranquilizar vocês. Existe um antídoto, um medicamento que tem um efeito contrário à atropina, contrário à tropicamida, né, que é o Midriacil, que é a pilocarpina, que é um medicamento que eu uso quando eu quero estimular a salivação. Né? Eu costumo brincar que eu digo que eu tenho 2 amores que nada são iguais e não tenho certeza de qual eu gosto mais. Já ouviram essa música? Reginaldo Rossi, o rei. E eu falo isso da atropina com a pilocarpina. São 2 coisas, 2 medicamentos que eu amo, são completamente diferentes um do outro, são complementares. Se eu uso pilocarpina e o paciente está passando mal, eu boto lá a gotinha de atropina. Se eu uso atropina e o paciente está passando mal, eu boto a gotinha de pilocarpina, resolvido. Age rápido, sublingual, certo? Então tem antídoto, diferente de um xarelto, né, que é um anticoagulante que não tem antídoto. Se o paciente for sangrar, ele vai ficar sangrando, porque eu não tenho um antídoto próprio do xarelto. Aqui eu tenho. Ana Beatriz, se vai ficar gravada, vai não, Bia. A gente não tá deixando gravada por várias questões, eu espero que vocês entendam, tá? Mas aí acompanha a partir de agora, que a gente vai discutindo. Ó, Rejane, depois eu quero saber desse edema de língua, viu? Não conheço realmente. É assim, a gente só usou a tropicamida aqui numa época que a Allergan tirou a atropina de circulação.
parou de ser produzido e na falta da atropina, a gente usou a tropicamida. Mas minha prioridade é a atropina porque é usada há mais tempo, é mais bem tolerada e agora já tá fácil de encontrar. Certo? Então não precisa ter medo, não é por aí. Certo? O que a gente precisa ter é consciência, prudência e acompanhamento, preservação. Você não passa e esquece. Você passa e mantém contato. Se você está ali vendo o paciente, melhor. Se você não está vendo que é o paciente domiciliar e você não tem a possibilidade de ver todo dia, mantenha uma linha direta com o cuidador e pede que ele te informe. Tá certo? Então, assim, tem alguns casos, inclusive, que eu vou pensar em não usar. Que eu tenho uma contraindicação relativa ou absoluta. Em todo e qualquer caso, eu vou monitorar, como eu disse para vocês. Né? Mas eu preciso avaliar que tem condições que não são legais de usar. O paciente tem uma insuficiência cardíaca. Aquele músculo cardíaco dele não está funcionando bem, né? Ou a parte elétrica do coração não está funcionando bem, o paciente tem uma insuficiência cardíaca, ou tem um problema pulmonar que acarreta uma insuficiência cardíaca, e aí eu vou usar um medicamento que dá taquicardia, que dá uma sobrecarga para aquele coração. Será que é adequado? Será que o dano que eu posso causar, inclusive o risco de vida para esse, o risco de morte, né? O risco de vida, de morte para esse paciente, não é maior do que o risco da cialorreia? Né? Então tem casos que a gente realmente tem que pensar. Paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que tem taquicardia, que tem arritmia importante, vou pensar 2 vezes se eu vou usar. Ah, Cecília, mas na UTI que eu atuo, o paciente tem arritmia e a gente usa atropina. Usa, mas o paciente está lá monitorado 24 horas por dia. Na UTI tudo é mais viável, né? Porque ele está monitorado. Mas se é um paciente domiciliar ou um paciente de ambulatório e o paciente tem uma arritmia, a gente vai pensar 2 vezes. Certo? Se o paciente tem uma hipertensão arterial sistêmica importante, né, porque isso pode prejudicá-lo. Se ele usa drogas colinérgicas, né, ou parasimpaticomiméticas, como a gente chama, como assim? Ele usa pilocarpina, que quase sempre é utilizado mais para a questão da saliva, mas ele usa uma pilocarpina por um problema cardíaco que ele tem, né, que tem essa finalidade também. Eu não vou usar uma atropina, são antídotos, né? Só que a gente tem, por exemplo, o betanecol, que é um medicamento utilizado para retenção urinária, mas que também que tem um efeito colateral de estimular a saliva. Aí o paciente usa betanecol, eu vou dar a atropina, que é antídoto? Vai até controlar a saliva, porque são antagonistas, mas aí a retenção urinária do paciente. Certo? Como outro medicamento que é colinérgico, que é o contrário da atropina, é o carbacol, né? A cevimelina. Então a gente precisa avaliar os medicamentos que ele usa para saber se não vai ter uma interação medicamentosa prejudicial. O paciente tem história de retenção fecal, de retenção urinária importante. Aí eu vou usar um medicamento anticolinérgico com ação muscarínica que pode piorar a retenção fecal e a retenção urinária, né? Então assim, Cecília, qualquer paciente que tem o intestino mais preso, você tem medo de usar? Não. Eu monitoro. Eu preciso que o cuidador me diga quantas evacuações ele tinha. E aí a gente usa e vai medindo quantas ele está tendo e adequa a dieta, adequa o consumo hídrico, lança a mão da lactulose, mas ainda assim, se ele tiver com retenção urinária, é caso de suspender. O paciente tem doença hepática grave, tem doença renal grave, por quê? Porque a metabolização é hepática e a excreção é renal. Certo? Então, eu não vou utilizar no paciente que está fazendo diálise, que tem uma insuficiência hepática significativa, utilizar 4 ou 5 vezes ao dia esse medicamento. Cecília, qualquer paciente hepatopata você não usa nunca? Uso. Por exemplo, ele tem paciente que tem babação em horas do dia, gente. 3 da tarde, seu José baba. Quando for 2h40 para 3 horas que começar a babação, o cuidador vai secar aquela região, vai colocar 2, 3 gotas de atropina e talvez seja a única dose do dia. Mas essa coisa de usar de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas no paciente hepatopata, fosse meu pai, eu não usaria. Certo? Então a gente tem que levar isso em conta.
Paciente com glaucoma de ângulo estreito, com a hipertrofia prostática benigna, tem uma hipertrofia prostática, e isso já, essa próstata comprimindo, né, as outras regiões, pode dar incontinência urinária, pode dar algumas alterações e esse medicamento pode prejudicar tudo. Então a gente tem que levar isso em conta. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui pra mim. A pilocarpina consegue reverter todos os efeitos adversos? Consegue. A ação é completamente contrária. Eles são um antídoto perfeito. Praticamente todos os medicamentos irão apresentar efeitos adversos. Cabe ao profissional chegar ao acerto da titulação e prosevar. Gente, fantástico, Rodrigo. É exatamente isso. Eu costumo dizer que nada na vida... Presta atenção vocês aqui comigo, que agora vem o meu lado humorista, né? Quem me conhece sabe que eu adoro o humor. Eu acho que senso de humor é importante. Se eu, Cecília, que tento ser um ser humano bacana, eu não sou inofensiva, por que o medicamento vai ser? Por que a atropina vai ser? Por que a propantelina vai ser? Por que a escopolamina vai ser? Se nem eu sou inofensiva. Tudo na vida tem risco. Aliás, viver é um risco. Já pensaram sobre isso? Estar vivo é um risco. Então, tudo vai ter risco. Cabe a nós, prescritores, avaliar o custo-benefício. Aqui, quando eu falo de custo, não é financeiro. Eu falo de risco-benefício. A vantagem, se a vantagem de fato é real. Raquel, qual a posologia da pilocarpina? Pilocarpina é para aumentar a saliva. Eu estou falando aqui hoje de diminuir saliva, de controle da cialorreia. Professora Daiane vai fazer semana que vem, na quinta-feira, na página do curso Aguiar e Rocha, quinta-feira da próxima semana, hoje é dia 11, 18, dia 20, não é isso? Quinta-feira é dia 20 de maio, vai ter uma live no curso Aguiar e Rocha sobre a pilocarpina. E aí quem tiver interesse acompanha lá, tá certo? É a mesma lógica da atropina do midriacil. É dose dependente e eu vou usar gota após gota. E é uma das grandes vantagens de ser gota. Porque quando eu peço cápsula, eu não consigo fracionar. Né? Não é um comprimido que eu parto. A cápsula eu não consigo fracionar como a gota. Ficou com medo da professora que não é... Não, ninguém é inofensivo, amor. Todo mundo pode ser perigoso. Se você cutucar a pessoa no canto errado, a pessoa fica perigosa, né? Então, assim, quais são os cuidados que eu tenho quando eu vou usar a atropina? Anamnese detalhada, certo? Com foco nas contraindicações absolutas e relativas, levantamento da lista de medicamentos que esse paciente toma, tenho que olhar a interação uma por uma, tenho que entender o problema de base, tenho que observar as morbidades e as comorbidades para saber se eu não estou brigando com isso. Então não é uma coisa simples. Quando eu vou pensar em prescrever um medicamento desse, eu tenho uma consulta para isso. Pode ser meu paciente há quanto tempo for. Eu vou ter que fazer uma consulta, porque é um trabalho mental, não é simplesmente prescrever, ter uma formulazinha pronta, isso é fácil. Se eu pedir para o meu filho de 7 anos copiar uma receita de atropina, ele consegue prescrever para Deus e o mundo. Mas será que aquela prescrição está correta? Será que eu não preciso individualizar o horário, a dose, né? Orientar como é que vai monitorar esse efeito colateral e aí vai. Então a gente precisa avaliar isso. Se eu tenho dúvida se o paciente é elegível para aquele medicamento, eu preciso conversar com o médico que o acompanha. Em geral, um geriatra, um cardiologista, um clínico geral, um paliativista, um neuro. Preciso conversar com esse médico e digo outra coisa. Tenho excelentes relacionamentos com alguns médicos com os quais eu conversei, que diziam, Cecília, eu nem sabia que tinha dentista que modulava a saliva. É chique esse nome, né? Modulação salivar. Não sabia que tinha dentista que modulava a saliva. Tanto paciente meu precisando, não é meu principal foco. Posso encaminhar para você? Eu digo, doutor, pode. A gente fica feliz realmente, né? Fica bem feliz quando a gente recebe um encaminhamento desses. Além disso, além de avaliar interações, indicações, contraindicações, morbidades, comorbidades, eu preciso monitorar alguns parâmetros, dentre os quais pressão arterial, frequência cardíaca, evacuações intestinais. Importantíssimo. Preciso monitorar. Gente, o paciente não tem normalmente, especialmente os domiciliares e os hospitalares, um quadrozinho onde se anota a glicemia do dia, a pressão arterial do dia, a temperatura, a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca. Muitas vezes ele tem, bota ali do lado para naqueles dias monitorar a evacuação.
tá certo? Importantíssimo. E outra coisa importantíssima é ter a pilocarpina gotas disponível, certo? Tem família que fica tensa de usar a atropina ou de usar outro medicamento e a gente prescreve a pilocarpina se necessário. Atropina de 6 em 6 horas, tantas gotas, aspirando antes de aplicar, monitorando a evacuação, monitorando pressão arterial, monitorando frequência cardíaca e pilocarpina a 2% gotas SN, se necessário. Isso é uma paz de espírito, gente. Não tô vendo comentários, não sei se parou aqui se o Instagram parou pra mim, mas se vocês quiserem perguntar ou comentar, estou aqui, tá certo? Outro detalhe importante, a forma de gotas não é inofensiva. Aquilo que eu disse para vocês, a absorção sublingual é mais rápida, ótimo que o efeito desejado é rápido, mas o efeito adverso pode vir rápido. A gente fala muito da sublingual porque é uma forma de administração comum, mas eu posso ter a via oral, né? O paciente vai utilizar aquele medicamento, vai disponibilizar via sistema digestório, não é a mais comum, mas pode ser utilizada, mas eu tenho formas que nem todo mundo conhece. Pode ser inalação, nebulizador, pode utilizar no nebulizador, né? Normalmente a gente não usa de rotina, a gente usa via nebulização quando o paciente tá com uma cialorreia importante, quando é aquele horário da cialorreia que você quer conter rápido, vai fazer um procedimento qualquer, um procedimento médico, um procedimento odontológico e precisa controlar a saliva. E a via inalatória é extremamente rápida, né? E eu tenho também a via cutânea, que eu tenho adesivos próprios para isso e eu tenho géis transdérmicos. Então eu tenho adesivo de escopolamina, coloca nessa região aqui atrás da orelha, certo? Atrás da orelha, indo para o pescoço. Esse adesivo é trocado normalmente a cada 3 dias, então são utilizados 10 adesivos por mês, somando os 30 dias, né? E é uma via fantástica, a subcutânea. Por quê? Porque a liberação é lenta e gradual. Diferente das gotinhas que eu boto a cada 4 horas, na hora que eu boto tem um efeito rápido, depois o efeito vai diminuindo à medida que a meia-vida do medicamento diminui. E a via transdérmica não, vai lá absorvendo calmamente. Né? Então é uma via que dá menos efeito colateral e que dá um resultado muito maior e que não tem a sobrecarga, a falha humana, porque uma das principais falhas farmacológicas é a administração humana, erros de administração, né? Então sempre que eu posso usar adesivo, o adesivo normalmente ele é de escopolamina, tá? E sempre que eu posso usar gel transdérmico, a propantelina, perdão, que é meu preferido, a gente passa em forma de gel. Sempre que eu posso usar, ótimo. Cecília, e por que você não usa adesivo de escopolamina em todo mundo e gel transdérmico de propantelina em todo mundo? Custo, dinheiro, é mais caro. O adesivo é caro, gente. E o adesivo ele é importado. Eu não conheço adesivo nacional. E o dólar está nas alturas, né? O dólar está nas alturas por várias questões. A pandemia piorou tudo, então o custo é muito alto. Né? A propantelina eu consigo fazer manipulado. Eu tenho farmácias de confiança que fazem. Ainda assim, o custo não é exorbitante, mas não é barato. O paciente vai gastar lá 80, 100, 120 reais por mês. E para algumas pessoas, esse é um custo alto. Certo? Então, eu tenho várias vias de administração. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Quais as medidas não farmacológicas devem ser usadas? A Fono do Sal, onde eu trabalho, orienta chá de sálvia. Raíssa, não conheço o chá de sálvia, não sabia que a sálvia diminuía a saliva, quero estudar isso, se você puder depois conversar comigo eu te agradeço, certo? Mas não farmacológico, eu até citei no início, adequar a postura, lembrar o paciente de deglutir, muitas vezes só em manipular o mento e manipular essa musculatura o paciente deglute, aspirar o paciente, utilizar babador, né? A bandagem kinesioelástica, o laser, certo? A acupuntura, então são vias conservadoras que podem ser utilizadas. Em idoso que está em uma IUP que tem um cuidador para vários idosos, é muito complicado prescrevermos atropina. Porque muitas vezes não é só Giselda que é cuidadora de seu João. Não.
É o cuidador da vez. E na hora que ele evacua, a pessoa vai trocar a fralda e não vai registrar. Então é complicado, né? É bem complicado. A não ser que seja uma instituição que as coisas sejam muito bem coordenadas, né? Porque tem instituição onde eu atuo que a evacuação já é registrada, porque constipação intestinal é um problema importante em idoso. E fecaloma é um problema importante e causa de internação e às vezes até de cirurgia, né? Então, às vezes já é monitorado. Gel de propantelina só manipulado, que eu conheça só. E Stacy, né? Que eu conheça só, Stacy. Não sei aqui no Brasil se tem de outra maneira, mas eu só conheço manipulado. E aí você tem que confiar muito nessa farmácia. Confiar bastante. Né? Deixa eu ver o que mais. E aí, gente, como é que eu escolho a terapia? Né? Falei das conservadoras, falei das medicamentosas, que seriam especialmente os anticolinérgicos, que seriam os mucolíticos e que seria a toxina botulínica. Falei de terapias mais radicais, como técnicas cirúrgicas e como a radioterapia. Né? Então eu vou escolher com base na causa do problema, na severidade do problema. Né? Muitas vezes não é que a cialorreia é importante, é que para aquela família, para aquele cuidador, é um sacrifício enorme aspirar 2 vezes ao dia. E para outro cuidador tá tudo bem. Tá tudo bem aspirar 2 vezes ao dia. Então tem que levar isso em conta. Talvez seja o mais relevante. O horário, né? Não necessariamente eu vou usar de 6 em 6 horas. Como é que eu, Cecília, prefiro usar? Sei lá, vai aplicar uma dose, pensando na atropina, né? Uma dose às 6 da manhã, uma dose às 6 da tarde e, se necessário, ao longo do dia, ele pode usar 2 doses extras, com um intervalo mínimo de 3 a 4 horas entre cada dose. Então, ele usou 6 da manhã. Se 10 da manhã estiver babando, usa outra dose. Usou 10 da manhã, parou de babar, deu 4h30 da tarde, tá babando, usa uma dose 4h30 da tarde. Aí tinha uma dose prevista para as 6 da tarde, mas lembra que eu tenho que dar um intervalo de 4 horas? Então, a última dose foi 4h30 da tarde. Se quando der 8h30 da noite ele estiver babando, eu vou dar outra dose. Certo? Então, eu posso ajustar conforme a demanda. Isso é o uso racional de medicamentos, que é fundamental para a segurança do paciente. Eu preciso também avaliar a resposta terapêutica. Se medida conservadora é suficiente, eu não vou utilizar medida farmacológica. Se eu uso a atropina, que é barata, que é fácil de usar, e está sendo suficiente, eu não vou usar a propantelina, que é mais cara, um adesivo de escopolamina. Mas se não está dando certo e eu uso propantelina ou adesivo de escopolamina, ótimo. Nem assim está dando certo, vamos tentar a toxina botulínica. Nem assim está dando certo, vamos para as medidas mais agressivas. Então eu vou observar a severidade e a resposta terapêutica. Preciso observar também a expectativa e a cooperação. A expectativa do paciente, do cuidador, porque muitas vezes esse paciente ele é lúcido, né? Muitas vezes ele tem a consciência preservada e eu preciso avaliar o que é que ele espera, o que é que ele acha que ele vai alcançar com aquele tratamento e qual a cooperação. Porque às vezes o cuidador espera o paciente que não tenha nenhuma aspiração e nenhum evento de babação por dia, mas ele não quer cooperar, ele não lembra de usar, aí fica difícil. A gente precisa alinhar isso, né? E muitas vezes falar para ele que pode diminuir a questão, mas que nem tudo vai ser 100% efetivo. E que talvez uma pessoa que está tendo 6, 7, 8 episódios de babação por dia vai ter 2. Uma pessoa que se aspira 5 vezes por dia vai passar a aspirar 1, 2, 3. Já teve uma melhora, mas nem sempre vai ser 100%. Tenho que considerar também as condições socioeconômicas desse paciente. Né? Vou passar um adesivo de escopolamina que custa mais de R$500 por mês para uma pessoa que ganha o salário mínimo? Né? Eu estou no mundo da lua se eu faço um negócio desse. Né? E preciso avaliar também a sobrevida estimada. Um paciente que está numa doença que ameaça a vida em fase terminal, né? Em fase de terminalidade, eu vou usar a toxina botulínica? Que vai demorar 1 semana, 15 dias para ter o efeito máximo e que vai demorar meses para passar o efeito?
Ou uma pessoa que tem 20 anos e que às vezes tem uma sobrevida estimada mais longa e a gente está tentando todos os métodos e não está sendo suficiente. E aí? Será que não é o caso de a gente tentar uma cirurgia ou uma radioterapia nesse paciente quando o problema é severo? Então a gente tem que sempre considerar isso. Certo? Sempre, sempre, sempre. Deixa eu ver o que é que tá aqui. Rejane, no hospital tem inclusive usado o sugador odontológico para aqueles pacientes que têm um pouco mais de autonomia, até a fundo conseguir atuar e melhorar o problema. Perfeito, Rejane. Estamos babando na sua aula e precisamos de atropina. Amei, melhor comentário de todos. Valeu. Gente, e quando a gente vê, são 10 horas, deu 1 hora de live, né? O tempo passa rapidinho, eu fico até com receio de o Instagram me derrubar a qualquer momento. Então, de antemão, dizer para vocês, bom estar com vocês, ficar com vocês é um prazer. Adoro falar desse tema, né? Adoro atuar nessa área. Eu vejo a gratidão nos olhos dos familiares, nos olhos das palavras dos familiares, dos profissionais que atuam, do próprio paciente, né? A gente vê que a gente faz uma odontologia muito além dos dentes, né? E que a gente ajuda na qualidade de vida e na saúde. O paciente começa a ter menos aspiração, menos pneumonia, menos dermatite, menos quelite. Então é muito bacana. Muito, muito bacana. Joilma, referência bibliográfica. Vamos fazer o seguinte, vocês acessem meu Telegram, certo? Telegram é Prof. Cecília. PROF Cecília, e eu vou colocar lá uns artigos, tá certo? Sobre anticolinérgicos para o manejo salivar. Tá bem? E no mais, gente, vamos conversando durante a semana, certo? A gente fala no privado do Instagram. Quem tem meu WhatsApp sabe que eu sou facinha, que é fácil falar comigo, tá bem? Vamos conversando juntos, vamos crescendo juntos, vamos ajudando nossos pacientes juntos. E em breve, agora em junho, a gente vai ter curso de saliva com ênfase em hipocialia, tá certo? E aí eu espero vocês. Quem puder estar comigo no curso, professora Daiane, vai ser um prazer imenso. Tá bom? Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.